O pessoal vai voltar, sabe? E a gente já continua, tá? Essa aula é uma loucura, né? Saber que as pessoas são enquadradas dentro de alterações de comportamento assim tão drásticas, né? E hoje ainda a gente tem um comportamento de acolhida dos pacientes que são desajustados, né? Antes, até o século XIX, os pacientes eram literalmente excluídos da sociedade e eram confinados em prisões psiquiátricas, né, que eram os hospícios, e eram submetidos a todo o processo, toda sorte de experimentos para tentar resgatar, e que normalmente agravava ainda mais, né, as situações do indivíduo. Então, os pacientes eram submetidos a cirurgias do sistema nervoso central, como lobotomia, incisão do cérebro de partes específicas do cérebro para reduzir o grau de agressividade dos pacientes. Era uma loucura inteiramente doida. Vamos lá, então, quando a gente trabalha basicamente aqui com a farmacodinâmica das drogas usadas para o tratamento da esquizofrenia, a gente vai ver o grupo dos fenotiazídicos, como é o caso da clorpromazina. Ele tem ações sobre receptores dopaminérgicos D1, sobre receptores dopaminérgicos D2, então a principal atividade aqui é sobre receptores dopaminérgicos do tipo D2. Vejo que ele está bloqueando, né? Mas ele também é uma droga extremamente inespecífica. Veja que ela bloqueia receptores da dopamina, mas bloqueia também receptor alfa-1, que é da noradrenalina, receptor 5-HT2A, que é da serotonina, receptores H1, que é da histamina, e também receptores muscarínicos da acetilcolina. Então, de fato, quem usa a clorpromazina para reduzir os sintomas associados à esquizofrenia tem praticamente uma catatonia, porque ele perde a capacidade de manter a atenção e vigília, perde a capacidade de expressar comportamentos emocionais, perde a capacidade de cognição e de aprendizagem e memória. Então fica um paciente, aqueles pacientes com a cara, com a face sem expressões, com um olhar distante e literalmente fora do ambiente, né? Do ambiente fisiológico dele. Então, o indivíduo entra realmente numa crise catatônica muito pesada. Uma outra droga também da classe dos fenotiazínicos é a flufenazina. A flufenazina, veja que ela já tem menor intensidade de efeitos nos receptores D1, menos efeitos sobre a percepção, sobre a atividade de atenção e vigília, que é mediada pelos receptores alfa da noradrenalina, mas ele também tem, né, alterações bastante importantes nos pacientes, nos quadros de comportamento emocional e de aprendizagem. E assim a gente consegue selecionar os indivíduos que têm
maior quantidade de sintomas para ajustar o tratamento com drogas que sejam menos agressivas, menos lesivas para os pacientes. Veja o haloperidol. O haloperidol, ele bloqueia receptor D1, bloqueia receptor D2, por isso ele é bem importante para o tratamento dos pacientes com esquizofrenia. Ele tem uma atividade que pode ser positiva ou negativa, né, dependendo sobre como está o estado de expressão dos receptores alfa noradrenérgicos, mas ele tem pequena atividade sobre os demais receptores. Então, é uma droga mais ou menos seletiva, tá? Das drogas de uso convencionais, hoje o haloperidol ainda é uma das drogas mais selecionadas, exatamente porque tem menos efeitos colaterais associados a ela do que, por exemplo, a clorpromazina, né? Então, dependendo da característica, a gente vai ter alterações funcionais. Em relação aos receptores dopaminérgicos, a gente tem receptor D1 e tem vários subtipos de D1 e D5. Os receptores D2, a gente tem subtipos D2, D3 e D4. O que é que varia entre eles? Os sinais de transdução celular bioquímicos associados a eles dentro do sistema nervoso central nos neurônios. D1 e D5, eles estão diretamente ligados à via do AMP cíclico. Ou seja, o receptor D1 e D5, quando se liga na dopamina, ele ativa a fração da proteína G, que é a proteína G-alfa-S, ativa o AMP cíclico, a atividade da adenilato ciclase, e que faz a conversão para a produção de AMP cíclico. Com isso, a ativação de receptores D1 e D5 aumenta a atividade da proteína quinase A, que fosforila alguns substratos proteicos. Entre eles, os DNAs, os sítios de ligação no DNA, para a expressão de transcrição gênica de várias proteínas. E aí a gente tem o efeito relacionado aqui com a atividade dos receptores no sistema nervoso central. Então, o receptor D1 e D5 tem um aumento da atividade de expressão gênica no sistema nervoso central, tem um efeito excitatório central. Os receptores D2, D3 e D4, eles estão diretamente ligados a uma subunidade alfa da proteína G, que ativa canais de potássio, produzindo uma redução da atividade neuronal e inibe a adenilato ciclase, então inibe a transcrição gênica. Então, são receptores antagônicos, o D1 que causa um efeito estimulatório e o D2 que causa um efeito inibitório. Então, a atividade aqui central é exatamente relacionada aos mecanismos farmacológicos de ação desses neurotransmissores. A potência clínica relacionada aqui entre e a afinidade entre os receptores dopaminérgicos do subtipo D2, ela está diretamente descrita nesse gráfico, em que nós temos aqui a possibilidade de visualização. Cadê o meu mouse? A gente tem uma crescente de afinidade sobre os receptores D2 à medida que vai aumentando aqui a especificidade. Então, no eixo do X, não estou conseguindo meu mouse aqui. Só um minutinho. Então, a gente tem aqui no eixo do X um aumento da concentração e no eixo do Y a averiguação da dose diária por quilograma. Então, a gente tem um aumento da afinidade para
que é decrescente, né, sobre receptores dopaminérgicos D2. Então, uma afinidade de 0,1 seria as drogas mais seletivas, assim, muito mais de um impacto comercial e de menos efeitos colaterais do que essas drogas mais inespecíficas, em que tem que ter altas concentrações para gerar um efeito. É isso que o gráfico quer representar. Então, os antipsicóticos atípicos, esse é um outro grupo, então eles não atuam especificamente sobre receptores dopaminérgicos, mas eles têm um efeito clínico antipsicótico também bem interessante, anti-esquizofrênico bem interessante. Entre eles aí a gente vai encontrar, são mecanismos de ação bem diferentes, múltiplos, né? Então a gente vai ter aí a clozapina, a risperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona e sertindol. Todas essas 6 substâncias, elas apresentam efeito antipsicóticos, apesar de não atuarem especificamente sobre o sistema dopaminérgico. Tá? Então, dentro desse contexto, que a gente vai precisar reconhecer aqui, pacientes que têm um quadro clínico de esquizofrenia podem se beneficiar com o uso, por exemplo, da clozapina, da quetiapina, mas não é especificamente uma droga antipsicótica. Tá? Por isso eles são chamados de antipsicóticos atípicos. Eles são empregados para o tratamento, mas também são usados para quadros depressivos e outras condições de alteração de psicoses maníaco-depressivas e outros contextos. Esses antipsicóticos atípicos, eles podem envolver todos os outros sintomas, todos os outros sistemas neuronais. Sistemas, então, relacionados à serotonina, dopamina, acetilcolina, ao sistema adrenérgico, ao sistema estaminérgico. O que define a relação, então, de uso, a estratégia de escolhê-los é o efeito antipsicótico de baixa relação com a atividade dopaminérgica. Então, sempre tem uma correlação direta com a atividade dopaminérgica, que é o que vai fazer o efeito direto sobre a condição da esquizofrenia. Mas a gente pode ter um benefício adicional quando a gente tem outros mecanismos relacionados aqui à ação antipsicótica. E aqui é só mais para mostrar receptores do tipo 5-HT2A, os mecanismos farmacodinâmicos de ação. Então, envolvem a ação da serotonina sobre o receptor do tipo 5-HT2A, em que o sistema de transdução é acoplado à proteína GQ, que ativa a fosfolipase C, que degrada os fosfolipídios de membrana, e a partir dessa degradação a gente gera inositol trifosfato e diacilglicerol como segundos mensageiros. Diacilglicerol e IP3 que mobilizam o cálcio e aumentam o processo de fosforilação, direta ou indiretamente, dentro da célula. Então tem todo esse contexto de farmacodinâmica associado aos receptores 5-HT2A. Os antipsicóticos atípicos, por eles não terem um efeito diretamente sobre receptores dopaminérgicos, eles têm normalmente menor risco de efeitos neurológicos, porque eles não interferem diretamente só no sistema, eles têm uma ação mais difusa e, portanto, menos intensas sobre o sistema. Eles têm normalmente uma melhor eficácia em relação aos sintomas negativos. Lembra que a gente falou que alguns deles são usados em pacientes depressivos, por exemplo, como a risperidona, como os atípicos clássicos, né? Nesse contexto, a melhoria dos sintomas de embotamento emocional, de recolhimento pessoal, são muito eficientes, né? O uso deles, então, são capazes de melhorar esses sintomas negativos do paciente esquizofrênico.
E também são eficazes em pacientes que não respondem aos medicamentos típicos, como o haloperidol, por exemplo. Então, naqueles pacientes que têm uma resposta clínica muito baixa aos medicamentos clássicos, haloperidol, clorpromazina, a gente inclui na prescrição os antipsicóticos atípicos, porque isso vai contribuir para melhorar a resposta final no paciente, melhorar a clínica do paciente, né? Em relação aos aspectos farmacocinéticos, a absorção de alguns antipsicóticos tem uma absorção errática, ou seja, não é uma linearidade do processo absortivo, especialmente porque essas drogas que são empregadas para o tratamento da psicose, a grande maioria delas causam alterações inflamatórias intestinais, então a gente tem pacientes com disbiose, com alterações na absorção interna intestinal, e aí isso, claro, afeta diretamente o processo de absorção tanto dos próprios medicamentos como também de outros nutrientes e tudo mais. Em relação à distribuição, existe a lipossolubilidade e a relação com as ligações às proteínas plasmáticas. Então, esses dois contextos fazem, por exemplo, como a maioria das drogas são lipossolúveis ou têm afinidade pelo sistema lipídico, pelo sistema de adipócitos, em pacientes obesos, há uma obrigatoriedade de correção da dose. Por quê? Porque boa parte dos antipsicóticos podem ficar ligados ao sistema de reserva, tecidos de reserva, na forma inalterada, e não chegam na sua forma livre para interagir com os receptores lá no sistema nervoso central. Por isso também que, em algumas vezes, a via de administração escolhida é a via intramuscular, para que ela possa ter um caminho mais fácil, né, mais rápido até os receptores. Eventualmente também a gente pode ter comprometimento na distribuição desses medicamentos pela taxa de ligação às proteínas plasmáticas. Então, pacientes que têm altos níveis de proteínas plasmáticas distribuídas também tem que fazer um ajuste de dose, porque boa parte fica ligada às proteínas circulando no organismo. A biotransformação, a gente tem aí os processos oxidativos pela citocromo P450, então todos esses são metabolizados diretamente no fígado, por isso é importante que o paciente que faz uso crônico de antipsicótico tenha um acompanhamento da função hepática, especialmente dosando lá as transaminases, a gama-GT, gama-glutamiltransferase, fosfatase alcalina, e eventualmente, se o paciente começar a apresentar quadros de intensidade amarela na pele, é sinal de uma bilirrubina aumentada. Então, tem que dosar também bilirrubina no paciente. Então, basicamente, as transaminases, GOT-GPT ou AST-ALT, gama-GT, fosfatase alcalina e a bilirrubina total e as frações. Então, dentro desse contexto, o paciente usuário de medicamentos crônicos tem, obviamente, que observar isso. Tanto os medicamentos de uso crônico, os clássicos, haloperidol, clorpromazina, como os não clássicos, que é o caso da olanzapina, risperidona, quetiapina. Todos eles são biotransformados no fígado por enzimas específicas. O que a gente tem que tomar cuidado também é que algumas vezes essas enzimas elas são inibidas por outros fármacos que são administrados em conjunto ou sofrem interações, né, de indução ou de inibição enzimática. Então, se tem, por exemplo, paciente que faz uso de olanzapina e faz uso junto de cimetidina, cimetidina é para tratar úlcera. O que é que tem a úlcera a ver, né? Mas
A cimetidina causa um efeito de inibição da citocromo P450. Então, o que acontece com o metabolismo da olanzapina? Reduz o metabolismo da olanzapina, o que significa que, se não houver um ajuste de dose, o paciente vai certamente ter um aumento ou uma toxicidade associada à olanzapina. Vai aumentar a disponibilidade da olanzapina na circulação sanguínea, vai gerar um efeito muito grande sobre o sistema dopaminérgico, também, né? E pode também, nesse caso, mobilizar concentrações muito mais altas para o fígado, gerando um efeito hepatotóxico. Então, veja que a associação dos dois medicamentos pode comprometer a função do paciente, né? Função renal, função digestiva, função da própria ação do medicamento. E a excreção, realmente a excreção principal é a excreção renal e biliar, que pode estar envolvido nesse processo. Depois que é biotransformado, ele vai ser, então, excretado dos metabólitos dados pela via biliar ou pela via renal. Só para a gente ter ideia aqui, a administração, o tempo de meia-vida da maioria desses fármacos é de 20 a 40 horas, então é um por dia ou um a cada 2 dias, dependendo da própria característica do paciente, do transtorno e da clínica dele, obviamente. A administração intramuscular de formas de liberação lenta é a mais indicada, especialmente porque, se o paciente não responde ao tratamento, ele vai imaginar que quem está fazendo a aplicação vai estar tramando contra a vida dele, pode gerar um conflito, especificamente aí de gerar um quadro de confusão familiar ou mesmo de diminuição da aceitação do paciente ao tratamento. Por isso, normalmente, são feitas doses de ataque, normalmente altas, para dar uma estabilizada no paciente, e depois as doses recorrentes com doses fisiológicas. Então, tem uma parte específica dessa farmacocinética que prevê esse efeito. Os efeitos adversos mais recorrentemente descritos aqui na literatura para esse grupo de drogas envolvem aqui distonia aguda. O que é uma distonia? Falta de tônus, alterações no tônus, né? No tônus muscular. Então, a gente pode ter desde espasmos musculares até aquela paralisia de face, pescoço, língua, costas. Isso é aquele paciente que perde assim a expressão, toma um medicamento e perde a expressão, fica com uma falta de demonstração física na pele, pela falta de controle da distonia, de emoções. Então, um paciente que não tem uma capacidade de expressão física. Normalmente, o risco máximo de 1 a 5 dias acontece reversão com fármacos anti-Parkinson. Veja que aqui a gente tem uma alteração, uma conotação entre Parkinson e esquizofrenia, né? Enquanto o Parkinson tem níveis muito baixos de dopamina, a esquizofrenia tem níveis muito altos de dopamina. O que acontece quando a gente trata o Parkinson? A gente aumenta ou eleva os níveis de dopamina. E por isso, quem toma medicamento anti-Parkinson, especialmente as levodopas ou os agonistas dopaminérgicos para melhorar esse controle, pode apresentar crises esquizofrênicas, chamadas crises esquizofrenoides, porque não é a esquizofrenia, é só uma hiperestimulação dopaminérgica, né? Não é o processo patológico. É como se fosse o processo patológico, sintomatologicamente, mas é só em decorrência do uso das drogas. Da mesma forma, quem usa medicamentos para reduzir a dopamina durante a esquizofrenia acaba gerando um comportamento parecido com o de Parkinson.
Então, um dos efeitos colaterais mais impactantes aqui do tratamento dos pacientes esquizofrênicos é que eles manifestam crises esquizofrenoides. São aqueles pacientes que têm tremor, estão tomando lá o haloperidol, estão tomando clorpromazina e começam a apresentar aqueles tremores, aquela marcha lenta, né? Passo sobre passo, retenção e contratilidade muscular aumentada, exatamente como efeito colateral. Nesse contexto, tem que ajustar a dose para reverter esse quadro clínico. Vejo paciente com esquizofrenia, não tem a doença de Parkinson, mas tem os sintomas associados à doença de Parkinson. Por isso a gente diz que esses efeitos colaterais são esquizofrenoides, são parkinsonioides. São esquizofrenoides quando o paciente toma do medicamento para o Parkinson e parkinsonioides quando o paciente toma medicamento para tratar a esquizofrenia. Beleza? A gente tem ainda a acatisia, que são sintomas de sensação subjetiva, aflição e desconforto, uma necessidade de ficar em movimento, então é o paciente que não consegue ficar parado nunca, tem que estar se mexendo, tem que estar mexendo a perna, mexendo a mão, mexendo o braço, mexendo em alguma coisa como um sintoma, né, neurológico. O parkinsonismo foi o que nós mencionamos agora, né, a cinesia, a rigidez muscular, aquela máscara facial, aquela face sem expressão, a marcha arrastada, isso tudo basta ajustar a dose também. Síndrome neuroléptica maligna, 10% de mortalidade nos pacientes. Eles podem entrar num processo de catatonia, então de estupor, de falta mesmo, desliga total do sistema dopaminérgico se a dose for supramáxima. E aí a gente tem um prejuízo absurdo assim no paciente, podendo levar até a morte. Nesse contexto de uma superdosagem, a gente chama de síndrome neuroléptica maligna. Pode ainda ter um tremor perioral, que são aquelas alterações tipo de Parkinson mesmo, né? Que são são os tremores faciais também. E as discinesias tardias, que são aqueles movimentos alterados, né? Incapacidade de controle da movimentação de músculo esquelético. Então, isso é o mais comum dos efeitos neurológicos associados. Discinesia tardia também, como a discinesia aguda, a gente pode ter um processo mais tardio de ocorrência nesses pacientes. Efeitos adversos ainda, especialmente nas mulheres, amenorreia, galactorreia, infertilidade, diminuição da libido, obviamente, né, e ginecomastia nos homens. Pode acontecer, então, o aumento da expressão de mamas, especialmente porque a dopamina controla, né, muitas vezes o efeito na atividade de secreção de prolactina. Então, a prolactina está envolvida na galactorreia e aí controla, nesse contexto, essas alterações. Pode aparecer ainda aumento do apetite, obesidade, pela redução do metabolismo, boca seca, perda da acomodação visual e constipação, tem paralisia, então, intestinal. Em geral, esses pacientes são pacientes bem complicados, assim, de tratar o intestino. E a hipotensão ortostática ou hipotensão com dificuldade de ejaculação. Impotência, né? Impotência com dificuldade de ejaculação. São alguns dos sintomas mais relatados para os pacientes. Discrasia sanguínea, que aparece mais com a clorpromazina, a granulocitose com a clozapina, e alguns pacientes também manifestam icterícia por um aumento da degradação de células hemáticas, né, das hemácias. Na pele, pode acontecer urticária e dermatite e fotossensibilidade para pacientes que usam a clorpromazina.
E os usos clínicos desse grupamento de drogas, obviamente, são para a esquizofrenia como primeira escolha. E comportamentos de violência e impulsividade, síndrome de Tourette, que nesse caso é aplicado somente a pimosida, e distúrbios comportamentais na demência senil. São aqueles pacientes que ficam velhinhos e ficam os velhinhos brigões, irritados, que xingam, que batem nas pessoas. Também é indicado nesse contexto o tratamento clínico. Outras aplicações, coreia de Huntington, ou doença de Huntington, controle de náuseas e vômitos, muito restrito isso, porque tem vários efeitos colaterais bem importantes, né? Não vale a pena usá-los, mas enfim, é uma das indicações. Pré-medicação e ainda alguns efeitos neurolépticos e analgesia. As perspectivas futuras de tratamento, então, envolvem também nas fases mais crônicas a intervenção em receptores glutamatérgicos, e por isso essa é uma nova estrutura de desenvolvimento de novas drogas para uso em doença de esquizofrenia. Um dos que está em testes hoje é o CX516X, versus placebo, que é esse CX516 desenvolvido, então, para o tratamento específico de receptores glutamatérgicos, como complemento à atividade nos pacientes esquizofrênicos. E aqui a gente selecionou algumas bibliografias para que vocês possam revisar o conteúdo, se tiverem interesse, para atualizar também com artigos que foram publicados sobre tudo que a gente falou aqui na nossa aula de hoje. Abrindo para perguntas. Professor, Oi. por exemplo, quando o diagnóstico é inicial ali com seus 20 e poucos anos, por exemplo, a pessoa vai tomar a medicação para o resto da vida ou só no momento que ela teve a crise da esquizofrenia? Então, o critério de escolha do psiquiatra. Normalmente, como eles gostam de pacientes fiéis, né, eles começam o tratamento de imediato. Assim. E aí, uma vez entrou no processo de Porque para tratamento... fazer o desmame é bem complicado, né? Bem complicado, muito. Daí o paciente vai entrar num processo de volta ao consultório do psiquiatra durante muito tempo. E muitas vezes é uma crise transitória, vai aparecer uma vez só na vida e nunca mais. Nunca mais. Porque eu lembro que eu estudei com uma menina que ela tomava Adol desde os 7 anos. Nossa Senhora. E aí eu falei assim, mas você nunca fez um tratamento para não tomar mais? Ela falou assim, não. Porque quando eu fiquei sem tomar, parece que voltou muito pior as alucinações, ela comentou. Certamente. Porque ela já estava completamente dependente da medicação, então, né? Sim, porque tu imagina assim, tu bloqueia o receptor, o que é que o organismo vai fazer? Vai expressar novos receptores, porque ele precisa manter uma neurotransmissão dopaminérgica. A dopamina é importante para um monte de coisa, né? Fisiologicamente no sistema. E o que o organismo faz? Expressa novos receptores. E aí tu tira o medicamento, daí fica aquela superpopulação de receptores. Toda a dopamina que é liberada interage ali e gera o efeito alucinatório. Então, até reorganizar esse sistema leva... Então, é que nem, tipo, mesmo os benzodiazepínicos. Para fazer o desmame tem que ser gradual. Gradual. Muito lentamente, muito mais lentamente do que os benzodiazepínicos, que tem uma recuperação rápida, assim, relativamente rápida, né? Mas é bem complexo para fazer o desmame, sim. Obrigada, professor. E aí a ideia é não utilizar até que se tenha uma comprovação mesmo, né, de que realmente é necessário. E tentar outras abordagens, psicoterapeutas, plantas medicinais, homeopatia, acupuntura, massoterapia, ou tudo junto, deixando a droga como última escolha para o tratamento. Entendi. Obrigada, professor. Obrigado também.
Falou, galera. Estamos postando a aula daqui a pouquinho já, assim que renderizar aqui, subir para a plataforma para vocês reverem o conteúdo. Beleza? A aula já está lá, os slides já estão lá, aí sobe só a aula para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, então. Beleza. Um bom final de noite e um ótimo começo de semana, né? Para todos nós. Beijo. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.